Sejam bem-vindos ao Front, onde a gente está na linha de frente das principais notícias políticas do Brasil e do mundo. E hoje eu quero continuar falando sobre os desdobramentos da mega operação que aconteceu no dia de ontem, no dia 28, no Rio de Janeiro. Em números atualizados, já foram mais de 120 vagabundos derrubados, a gente tem mais de 120 fuzis apreendidos, mais de 80 presos. A operação foi de fato um verdadeiro sucesso, embora parte da população que parece viver numa realidade paralela e parece fazer isso por pura agenda, na minha opinião, digam que a operação foi um verdadeiro desastre, que faltou inteligência na operação. Uma operação que foi planejada por mais de um ano, que já tinha mapeado tudo o que precisava ser feito, os locais onde iriam atacar, já tinha tudo planejado. Só que essa parte da população que eu digo que parece viver numa realidade paralela, acha que quando a polícia entra dentro da favela, é recebida com flores. A sensação que eu tenho quando eu vejo alguns comentários, e eu vou ler alguns deles aqui, é que parece que a polícia militar entrou dentro da favela com o objetivo único e exclusivo de matar vagabundo e que estava todo mundo sentado ali nas suas cadeiras, almoçando, jantando, sem fazer absolutamente nada, sem cometer nenhuma infração, sem cometer nenhum crime. A polícia chegou, arrombou a porta, botou o fuzil na cabeça deles e atiraram. Isso é o que parece. Quando na realidade a polícia não entrou ali com o objetivo de matar. Até porque a vida daquelas pessoas também estavam em risco. Aquelas pessoas também tinham famílias. Inclusive, 4 policiais tombaram. Infelizmente, 4 policiais tombaram. 4 heróis tombaram. Um policial civil que tinha entrado há 40 dias na corporação, que provavelmente ainda estava curtindo a tão sonhada aprovação no concurso, ainda estava curtindo estar ali vestindo a farda. Essas pessoas também têm famílias, elas não entram ali para matar e colocar suas vidas em risco à toa. Esse não é o objetivo delas. Agora, quando elas entram na favela, aquelas barricadas que ficam ali não é à toa. Aquelas barricadas que ficam ali não é à toa. É para atrapalhar a operação policial, para dar tempo e para dar tempo deles reagirem, assim como reagiram, assim como mataram os 4 policiais. A sensação que eu tenho, como eu disse, é que essa casta política, que esses comentaristas, que essas pessoas que comentam na internet de maneira geral, vivem numa sociedade, numa realidade paralela, e a sensação que eu tenho é que elas gostam, parece que tem um fetiche em bandido. Fetiche em bandido. Como se aquelas pessoas que estivessem ali do Comando Vermelho não explorassem aquela população. Ou você acha que nego gosta de ter barricada na porta de casa? Ou você acha que eles não exploram aquela comunidade ali cobrando taxa em cima para que eles desenvolvam a atividade econômica deles? Caramba! Que fetiche é esse em vagabundo, em pessoa que coloca a população em risco? Aí vem a ONU falar que está preocupada com a ação policial no Brasil e vem colocar uma nota defendendo uma reestruturação da polícia brasileira. O que a ONU sabe do Brasil? O que a ONU sabe de como essas organizações criminosas atuam dentro do Brasil? A ONU não consegue resolver os problemas para qual ela foi criada para resolver, que é impedir guerras, porque é manter a estabilidade no mundo. E o que a ONU sabe sobre o Comando Vermelho, sobre o primeiro comando da capital? O que a ONU sabe sobre a polícia brasileira e de como eles atuam? Para vir defender reforma da polícia, como se eles tivessem feito alguma coisa errada, como se eles não tivessem entrado dentro da favela e encontrado um cenário de guerra de fato. Tem vídeo de drones, drone arremessando bomba nos policiais, barricada. O nego estava vestido de roupa camuflada para ir para o meio do mato. Bomba, fuzil AK-47, barricada. Me fala se isso não é um cenário de guerra. Me fala se isso não é um cenário de guerra. Que polícia no mundo
que enfrenta drone jogando bomba. Quem enfrenta drone jogando bomba é militar ucraniano, é militar russo. E aí o Lewandowski nega. Tanto que as organizações criminosas têm que ser tratadas como terroristas e nega blindado para as forças policiais do Rio de Janeiro. Numa mesquinharia. Sabe, eu vejo as declarações do governo Lula e principalmente do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e me dá nojo. Me dá nojo porque, se o governador quiser a decretação da GLO, tem que declarar a falência da segurança pública do Rio de Janeiro. Porque se o governador quiser os blindados... Cara, vamos lá. Tem policial, pessoa de bem arriscando suas vidas contra o crime organizado, e esses blindados provavelmente teriam salvado a vida de muita gente. Mas não pode, porque se não for GLO não pode. Como se no governo Dilma os blindados foram emprestados? Em questão de 3, 4 horas. Sem GLO. E aí ele vem a público falar que nada foi negado para o governo pro estado do Rio de Janeiro, nada foi negado para o Cláudio Castro e que isso não foi solicitado. E que, na verdade, o governo federal nem sequer sabia dessa operação. Mas aí a gente vê, e eu estou deixando aqui, o ofício enviado pelo governo do Rio de Janeiro solicitando os blindados. E aí quando vai para... É uma coisa vergonhosa. Aí quando vai para a entrevista, teve a entrevista do Lewandowski hoje com o delegado-geral da Polícia Federal, onde primeiro o Lewandowski diz, não, porque o Lula está estarrecido com o número de mortes, estarrecido com o fato de uma operação desse tamanho ter sido realizada sem que o governo federal ficasse sabendo. É mentira. E ele foi desmascarado por um próprio deslize do delegado da Polícia Federal, que deu uma entrevista logo em seguida do lado do Lewandowski, que você vai ver no vídeo. O Lewandowski, não, peraí. Não, porque não é bem assim. Onde o delegado da Polícia Federal diz claramente: a Polícia do Rio de Janeiro avisou a Polícia Federal, que avaliou a situação e decidiu não participar. Repito, a Polícia do Rio de Janeiro avisou a Polícia Federal que por divergências operacionais, não lembro se era essa a justificativa, tá? Que por divergências operacionais decidiu não participar, achou que não era necessária participação. E aí nesse momento o Lewandowski intervém, não, porque numa operação desse tamanho, o primeiro escalão tem que falar com o primeiro escalão, e isso e aquilo, mas o governo federal sabia, e agora está tentando dar uma de João sem braço, porque viu que a situação ficou feia, né? É uma coisa assim vergonhosa para o governo federal, é a falência total do estado do Rio de Janeiro, um estado totalmente tomado pelo crime organizado, o crime organizado agindo com tática de guerrilha contra a polícia, e polícia nenhuma no mundo está preparada para esse tipo de ação, né? Os policiais ali do Rio de Janeiro são verdadeiros heróis, né? É muito triste a morte desses heróis ali da Polícia Militar do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? E aí o que eu acho engraçado é que o Lula vive falando, não, porque eu vou ajudar a resolver a guerra na Ucrânia, e aí vai lá, faz na reunião que teve com o Trump, né? Vai lá, fala que vai ajudar a resolver a guerra na Venezuela. Lula, você não consegue resolver os problemas que estão dentro da tua própria casa. Existem facções criminosas usando táticas de guerrilha, usando drone para jogar bomba nos policiais do estado, tomando o território, expulsando moradores de suas casas, e você não consegue resolver, e você não se movimenta. É o que eu disse ontem, é o grande Leviatã. Se o Estado não resolve o problema de segurança pública, é porque o problema de segurança pública, a organização criminosa, está dentro do próprio Estado. E a gente sabe da infiltração do Comando Vermelho e do PCC dentro da estrutura estatal. Governo estadual, municipal, federal, em todas as esferas, a gente sabe que eles têm influência lá dentro. A gente sabe de ligações de ONGs ligadas ao governo federal, ao PCC. A gente sabe que, acho que se eu não me engano, teve ministro do STF que entrou na favela
em conjunto, em contato com essas ONGs ligadas ao crime organizado, ao PCC, ao Comando Vermelho. A gente sabe de tudo isso, a gente sabe que há uma indisposição a resolver o problema porque há influência deles dentro do governo. Isso não é segredo para ninguém, né? E aí o Lula fica falando de resolver, mas não olha para dentro da própria casa, né? Eu achei interessante também a questão da ONU e do próprio governo Lula vir falar sobre estar preocupado com a ação militar da polícia em derrubar esses vagabundos. Engraçado que todos os dias, sai uma notícia de que um carro entrou errado na favela e foi fuzilado e matou uma família. Um pouco antes dessa invasão da polícia dentro do complexo do Alemão, o Comando Vermelho, em guerra territorial, invadiu a casa de uma senhora de um pouco mais de 60 anos ali, fez essa senhora de refém e depois executou essa senhora. A sangue frio, essa senhora não fez absolutamente nada para eles. E a sangue frio, eles invadiram a casa dela, tocaram o terror fazendo ela de refém e no final executaram ela. Depois disso mataram outro rapaz ali de 30 anos, que não tinha nada a ver, não era traficante, não tinha nada a ver, não tinha nenhum envolvimento com o crime organizado. Qual foi a nota que saiu sobre eles de alguma organização internacional como a ONU? Qual foi a nota do governo federal? Qual foi a nota do Guilherme Freixo, que eu vou mostrar aqui para vocês? Eles não falam nada sobre isso. Nada. Por isso que eu digo que parece que tem fetiche em vagabundo. Parece que tem fetiche em nego que oprime a população. População essa que elege esses canalhas. Entende? Aí vem o Guilherme Freixo falar... operação mais letal da história do Rio de Janeiro, 64 mortes. A pergunta que me faço é: pra quê? Pra quem? É lamentável o governador Cláudio Castro. Mais uma vez, a operação desastrosa e mal planejada. Não use a morte como palanque político. Pra quê e pra quem, Guilherme Freixo? Pra quê e pra quem? Qual que é a solução, então? Porque a gente sabe que o crime organizado está dominando o território. A gente sabe que boa parte daquela população vive oprimida pelo crime, que há exploração, que há domínio territorial, que executam pessoas ali dentro. Eu vi a notícia, se não me engano, na CNN, que um dos principais motivos da ação policial ter acontecido ontem foi que o Comando Vermelho estava dominando o cinturão da Zona Oeste ali do Rio de Janeiro, dominando toda aquela parte do cinturão da Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí você me pergunta pra quem e pra quem? Aí depois vem o Guga Noblar aqui. Esse aqui é foda. O que você diria para uma criança que viu 60 corpos executados na Cláudio Castro, né? O que você diria para uma criança que viu 60 corpos executados na mega operação que virou uma mega mancha na imagem do Rio de Janeiro? Se tivesse pelo menos um playboy morando entre os 110 mil moradores nas áreas atingidas pela mega operação, você daria o aval para esse massacre? Se fosse a escola particular dos filhos dos políticos que fossem fechados e os tiros alvejassem as mansões do Rio, você daria o aval para isso? É claro que daria, cara. É claro que daria. É por isso que eu falo que eles vivem no mundo de fantasia. Porque qual que é a solução? Qual que é a solução, Guga? Fala pra mim qual que é a solução que você tem pra isso. Porque a polícia militar precisa cumprir 100 mandatos de prisão, sabe que tem fuzis lá dentro, sabe que acontece tráfico de drogas, de armas e uma série de outros crimes que acontecem lá dentro e precisa ir atrás. Se a polícia militar chega de frente da favela, entra ali, o que vai acontecer? Vão entregar flores? Vão receber bem? Não. Vão ser metralhados, vão ser fuzilados. Então qual que é a solução? Do jeito que ele fala aqui, parece que, igual eu falei, parece que eles estavam todos ali, tranquilos, jogando flores, e aí veio a polícia e executou 60 mortos. Como se eles não tivessem sido recebidos por tiros de fuzil. Isso me deixa com uma sensação de incredulidade. Esse tipo de comentário aqui. Teve outro que eu vi. Aqui tem no de baixo, mas é um comentário que vai na mesma linha, né? Quando precisam cumprir mandatos de prisão, busca e apreensão em endereços elegantes,
no andar de cima, as forças policiais agem com cuidado e educação, mas quando a operação é no subúrbio, periferias e favelas, o resultado é que vemos essa imagem. A população aterrorizada dentro de casa, com medo de levar tiros, sem poder sair para trabalhar e estudar. É um cenário que lembra a guerra, covarde. Como todas as guerras, a política de segurança pública de Castro é uma tragédia. Os moradores do Complexo da Penha, do Alemão e de todas as comunidades do Rio de Janeiro merecem respeito. Quem está desrespeitando a comunidade? É a polícia que entra para fazer o papel da polícia? Ou não vou evitar falar palavrão, né? Mas é o Comando Vermelho que está colocando aquela população em risco, que domina aquele território? Quem coloca aquela população em risco? Quem desrespeita aquela população? Porque até onde eu sei, como eu citei há pouco tempo atrás, eles executaram uma senhora de 60 anos, a sangue frio, dentro da casa dela para fugir, e um outro rapaz de 30 anos. Isso não é falta de respeito, ô Jandira? Eu não vi tweet teu falando sobre isso. Por quê? Porque tem fetiche em vagabundo. Tem fetiche em vagabundo. Eles colocam a polícia como culpada, colocam o governo como culpado. Quando na verdade o culpado é o traficante que está ali ocupando a área, que está recebendo o policial a tiros. Por que quando a polícia vai cumprir mandato de prisão no andar de cima, como na Operação Carbono Oculto lá na Faria Lima, não tem tiro, não tem matança, não tem 60 mortos? Por quê? Você viu alguém da Faria Lima ou alguém em algum mandato de prisão no andar de cima dando tiro de AK-47 e jogando bomba com drone na polícia? Porque se você viu, você me avisa. Porque se você viu, você me avisa. Porque eu não vi. Porque eu tenho certeza absoluta que em um cenário onde a polícia vai cumprir o mandado de prisão na Faria Lima e é recebido com um tiro de AK-47 e drone jogando bomba, a polícia vai revidar a altura, assim como revidou no Complexo da Penha, assim como revidou no Morro da Penha, assim como revidou no Complexo do Alemão. Então é uma correlação que é feita pelo Guga e pela Jandira que não existe. Não existe essa correlação. Entendeu? Entre cumprir mandato no andar de cima e cumprir mandato na favela, porque são situações completamente diferentes. Não tem barricada na Faria Lima impedindo a movimentação dos blindados da polícia. Então são comentários que eu digo, não é possível que essas pessoas pensam dessa forma, não é possível que essas pessoas tenham uma visão analítica que chega nessa conclusão. Eu acho que é pura agenda, eu acho que é acho que é pura angariação de votos, sabe? Acho que é para falar com um público que quer ouvir isso, mas talvez não seja o que realmente as pessoas pensam, porque aí eu acho que beiraria a loucura, na verdade, beiraria a irracionalidade, né? Porque não tem como você chegar nessa conclusão lógica se você não for burro ou se você não estiver tentando cumprir uma agenda ali que é benéfica para você. Colocar uma correlação entre um mandato de prisão... Eu estou citando a Faria Lima especificamente, porque acima desse tweet aqui que eu separei, tinha uma pessoa falando isso, né? Por que na Faria Lima não foi dessa forma? Alguém viu? Ah, porque ela tinha... Não é isso, não é isso. Todo mundo sabe que não é isso. Que não são coisas equivalentes. E não é que vagabundo da Faria Lima, que também comete crime, não tem que ser preso, não tem que sofrer repressão policial. Tem que sofrer repressão policial. Todo mundo sabe disso, ninguém nega isso. O ponto é, a forma é diferente porque a recepção é diferente. Eu tenho plena convicção de que se a polícia militar, a polícia civil chega ali para cumprir os 100 mandatos que foram cumprir e não são fuzilados, não são alvejados e não recebe bomba na cabeça, que ninguém iria ser executado. Por isso que eu falo, é para cumprir sim uma agenda, é para cumprir sim, existe um movimento para facilitar o crescimento do crime organizado, porque o crime organizado está dentro do Estado brasileiro. Um exemplo disso é a DPF, que veio
durante a pandemia, que se estendeu pós-pandemia, que basicamente impede a ação policial sem o aval do governo federal. Sem que isso seja solicitado antes, que haja uma burocracia, que é só em situação de excepcionalidade. Né? O que é uma situação de excepcionalidade? 80 fuzis não é uma situação de excepcionalidade? Entende? Uma pessoa que rouba um carro e vai para dentro da comunidade não é uma situação de excepcionalidade? Tráfico de drogas não é uma situação de excepcionalidade? Me parece que não pelo fato de que não é uma coisa que deveria ser combatida, mas me parece que não porque como é uma coisa que se tornou corriqueira, não é mais uma situação excepcional. Então não vamos atuar dentro desses complexos porque já não é mais uma situação excepcional. O próprio governo do estado do Rio de Janeiro trouxe essa questão falando que desde a vigência há mais de 5 anos dessa ADPF, o Comando Vermelho avançou muito, porque basicamente não tem fiscalização policial dentro do complexo. Basicamente eles não têm fiscalização policial. Então eles vão avançando, vão se armando, vão expandindo sua capacidade monetária, né? Vão dominando o território, vão crescendo, se fortalecendo, e aí quando a polícia vai agir é o que aconteceu ontem. Repito o que eu repeti ontem. Isso é enxugar gelo, tá? Isso é enxugar gelo. Tem que ter uma inteligência por trás. Só ficar batendo e reprimindo não vai resolver o problema. É claro que isso vai reprimir bastante, né? Vai podar bastante ali, porque você vai desmantelando, você vai botando medo na galera. Mas se você não tomar uma ação a longo prazo para resolver esse problema, nunca vai ser resolvido. A gente teve intervenção federal no Rio de Janeiro, e agora não sei se vai ter outra, que, claro, botou medo na galera ali, botou medo nos vagabundos da região. A criminalidade diminuiu. Mas como não foi uma ação de longo prazo, assim que a intervenção finalizou, o crime organizado voltou com mais força. Então a gente precisa de uma ação a longo prazo para não ficar enxugando gelo. Até porque é muito fácil você ficar mandando policial para a linha de frente ali sem o teu dar na reta, né? Não é você que vai tomar um tiro na nuca igual infelizmente, o policial civil que eu citei aqui no começo, que estava 40 dias na corporação, tomou. Então tem que ter uma ação inteligente, sim, a longo prazo, de repressão, de desmantelamento dessas organizações criminosas, de sufocar financeiramente eles, porque se eles não tiverem dinheiro, eles não conseguem atuar. Uma inteligência de identificar esses vagabundos, uma inteligência de manter esses caras presos, porque não adianta nada capturar e aí 6 meses depois esse cara tá na rua de novo. Entende? Acho que até agora eu tava olhando pra um ponto aqui, nada a ver, o vídeo olhar pra câmera, deve ter ficado parecendo vesgo. Mas enfim, os desdobramentos, eu acho que isso vai dar muito pano pra manga ainda. Essa discussão ainda vai avançar muito, acho que a segurança pública com certeza vai ser a principal pauta para 2026, porque a gente está vendo um avanço inegável das facções criminosas em todos os estados do Brasil. A gente viu o PCC avançando, principalmente legalizando a sua operação, né? A gente viu o Comando Vermelho crescendo exponencialmente no Rio de Janeiro e avançando na região Nordeste. A gente vê estados que estão realmente tomados pelo crime organizado, ao passo que o Estado brasileiro em alguns lugares está a ponto de se tornar um narco-estado, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que escolher governantes que vão tomar ações contundentes contra o crime organizado, sem medo, sem conluio com esses vagabundos, para que a gente possa proteger a nossa população e retomar o controle do nosso Estado. Porque vamos lá, só para finalizar aqui o comentário, o que a gente viu ontem foi um Estado legítimo tentando recuperar um território tomado por invasores. Aquilo não foi
uma ação contra o tráfico de drogas. Aquilo não foi uma ação contra o tráfico de drogas. Aquilo foi um Estado legitimamente eleito tentando recuperar um território tomado contra invasores. E a gente não pode normalizar isso. A gente não pode normalizar isso. Esse foi o No Front de hoje. Eu te vejo na linha de frente de amanhã ou depois. Não sei ainda. Até a próxima.